Boa noite, tudo certo? Vamos para um segundo vídeo agora. E o segundo vídeo vai tratar ainda da divisão de números racionais, quando estes números racionais são decimais. E bora lá para o segundo método. Fechou? É isso aí, agora toca a vinheta. Bora lá para o nosso segundo vídeo. E o segundo vídeo vai tratar do seguinte, vai tratar de como nós podemos resolver os problemas anteriores do vídeo que resolvemos no vídeo anterior, só que de uma outra forma, né? De uma forma até, no meu ponto de vista, muito mais interessante. A primeira coisa que é o seguinte, que você tem que saber. O número 1, ele pode ser usado na matemática de diversas maneiras. E uma das maneiras que ele pode ser utilizado na matemática é na multiplicação. Aí você pode pensar da seguinte forma: tá, mas o número 1 na multiplicação, ele tem alguma função a não ser o elemento neutro dela? Exatamente por essa razão, por ser o elemento neutro da multiplicação, que faremos uso do número 1 aqui, neste método aqui. Mas como assim? Vamos pensar da seguinte forma: o número 1, quando eu multiplico, por exemplo, o 7 vezes 1, todo mundo sabe que dá 7. Tá, beleza, mas o que se ganha com isso? Se você trocar este número 1 aqui por uma equivalência a ele, qual equivalência? Pode trocar por diversas equivalências, inúmeras, infinitas equivalências. E uma das equivalências que eu posso trocar, por acaso, né, não precisa ser essa, mas pode ser essa, é dizer o seguinte, que o número 1 é a mesma coisa que 2 dividido por 2, certo? Ou que o número 1 é igual a 9 dividido por 9. Ou que o número 1 é igual a 10 dividido por 10. Certo? Posso trocar isso. Ou então que o número 1 é a mesma coisa que 1000 dividido por 1000. Ou ainda que o número 1 é igual a 0,1 dividido por 0,1. Certo? Eu posso trocar por uma quantidade bastante grande de valores. Pode trocar por uma infinidade de valores equivalentes a esse 1, aproveitando a forma equivalente fracionária. Isso aqui são formas fracionárias, né? Isso daqui são formas fracionárias, né? São frações. E frações, vocês têm que ter pleno conhecimento disso. Frações são divisões, né? Então aqui temos frações que são na verdade iguais a divisões. Mas por que você diz que é divisões? Porque aqui, por que eu estou dizendo que 1 é igual a 2 sobre 2? É 2 dividido por 2. E quanto que é 2 dividido por 2? É 1. Percebem que é igual? O que é 9 dividido por 9? 9 dividido por 9 é 1. 10 dividido por 10, 1. 1000 dividido por 1000, 1. 0,1 dividido por 0,1, 1. Correto? Então eu posso fazer esse tipo de substituição. Ou seja, a troca do número 1 por uma fração, de modo que resulta em 1 mesmo. Isso vai ser útil, tá, para nós resolvermos no segundo método. Por isso que eu estou falando antes.
Então lá, vamos fazer o uso daquele primeiro exemplo lá. O primeiro exemplo era 11,96 dividido por 0,23. O que você pode fazer? Transformar esta divisão na forma fracionária. Como é que é transformar na forma fracionária? Você transforma na forma fracionária. Qual é a forma fracionária dele? É assim: 11,96 sobre 0,23. Percebem isso? Tranquilo, né? O que dá para ser feito a partir daqui, então? Vamos fazer a seguinte contagem de casas aqui. Quantas casas após a vírgula nós temos no 0,23? Ora, eu tenho 2 casas à direita da vírgula. Muito bem. Quantas casas eu tenho do 11,96 à direita da vírgula? 2 casas. Muito bem. O número de casas que você tem após a vírgula equivale ao número de zeros que aparecerá no número que você vai usar para multiplicar. Então vamos lá. Quer ver? Vamos fazer a multiplicação já aqui. Multiplicação. Eu vou multiplicar. Mas assim, peraí. Antes que eu multiplique, eu vou fazer o seguinte. Vou apagar aqui, uma coisa. Vou apagar aqui. Aqui, apagando aqui. Apaga. Beleza. Tá. Como eu falei agora, então o número de casas é o número de zeros que o número que vai multiplicar essa fração terá. Então, vezes quem? O número de zeros são 2 zeros. Mas zeros, sozinhos assim, não tem funcionalidade nenhuma. Então, tem que acrescentar o quê? 1 na frente. Se tu multiplicar por 100, você vai multiplicar por 100 também embaixo. Certo? 100 em cima, 100 embaixo. Por que por 100? Por causa do número de casas dos dois números. Note o seguinte, o que é 100 dividido por 100? Preste atenção nisso. O que dá isso daqui, essa divisão aqui? Isso aqui é uma fração como a gente estava montando aqui. A gente estava montando esse lado aqui. O que é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 resulta em quanto? Resulta em 1. Então, na verdade, nós estamos multiplicando 11,96 sobre 0,23 por 1. Ora, quanto que é 0... aqui, tá bom. 11,96 sobre 0,23 vezes 1. Quanto que dá isso? É um número multiplicando outro número. A fração é um número. Entenda isso. Embora a sua representação tenha 2 números, mas ela é um número em essência. Certo? Então, quando você multiplica por um outro número, o resultado será ainda este outro número, ou seja, o 11,96 sobre 0,23. Continua o mesmo. Então, multiplicar por 1 não mudou até agora nada aqui, né? Mas quando você transforma para o seu equivalente 100 sobre 100, vai fazer toda a diferença. Vou apagar esse verde aqui, tá? Então, deixa eu aumentar aqui para poder apagar. Fechou? Agora vamos continuar. E daí? Você deve saber que quando você multiplica um número que contém zeros,
cada zero que aquele número contém equivale ao deslocar da vírgula para a direita. Então, se tem um zero, desloca a vírgula para a direita, uma vez. 2 zeros, 2 vezes. Então, quando você multiplica 11,96 por 100, a vírgula vai deslocar 2 casas. Por quê? Porque tem 2 zeros. Então, vai ficar assim, ó, 11,96, ou seja, 1.196. Sobre, tá, o que eu multiplicar aqui em cima, os numeradores, ó, resulta nesse número. Agora, o denominador pelo denominador. 0,23 vezes 100. O que vai acontecer com a vírgula? Ela vai deslocar 2 casas para a direita, porque tem 2 zeros. Então, já ao deslocar, fica quanto? Fica 23. Porque quando você desloca, ó, a vírgula vem para onde? Vem para cá, uma vez, 2 vezes. Então, a vírgula seria aqui, não é? Fica 23, o quê? Alguma coisa existe. E existe o zero. Aí seria, então, desta forma. Correto? Ficaria dessa forma. Aquele zero lá, parece que ele não vai embora, assim. Mas ele vai embora, porque 0,23,0 não... nem sei o que dizer. Então, é 23. Agora você vai dividir 11.196 por 23. Agora você vai fazer divisão de fato. Certo? Então tá bom. Vamos apagar esse treco todo aqui do lado, aqui, ó, para fazer o uso deste cantinho aqui, né? Este cantinho. Olha só. Esse truquezinho de multiplicar por 1, tá? É importante para quem um dia pretende fazer ciências exatas, engenharia, matemática, química, física. Esse truque de multiplicar por 1 parece tão bobo, mas ele faz ele é um passe de mágica, certo? Né, Joaquim? Para você que gosta de mágica, faz mágica, e eu quero ver tu fazer mágica com este 1 ainda, hein? Então tá. Vamos lá. Então você vai fazer o seguinte. Vai montar a divisão aqui, ó. 1.196 dividido por 23. Ora, você vai pegar o primeiro algarismo aqui do dividendo, né? Percebe que o 23 não cabe em 1, tá? Então, vai pegar o segundo algarismo. 23 cabe em 11? Não. 23 cabe em 119? Cabe. Aí tu cabe quantas vezes? Então, 23 vezes... Vamos chutar um número aqui. Vezes 4. Vamos ver se dá. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Opa. 4 parece legal. Mas vamos tentar 5. 23 vezes 5. 3 vezes 5. Opa, vamos botar aqui, ó. 15. Sobe 1. 2 vezes 5. 10 mais 1, 11. É mais perto. Então vamos escrever aqui, ó. 115. Vai 5. Subtraindo dá 4. Não é? Toda vez que você subtrai, você baixa o algarismo lá do dividendo. Baixa um algarismo. Baixa quem? Baixa o 6. Baixou 6? Baixou? Divide. Tá? Então, 23. Quantas vezes cabe em 46? Cabe 2 vezes. Você não precisa pensar muito, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Subtraiu, zerou. Fechou. Então, o resultado dessa divisão aqui é 52. Aqui seria 52, aqui seria 52. Tá bom? O resultado é 52. Esse é o método. Tá bom? Vamos fazer, então, o próximo exemplo. Vamos mudar de tela aqui. Bora lá, voltando, nós temos, então, o segundo exemplo, 16,2 dividido por 0,45.
Ora, pensemos, como é que eu vou fazer isso? De novo, então eu vou fazer o uso do número 1, certo? Vou escrever de novo isso de forma melhor. Então assim, da forma fracionária, essa divisão. Lembrando, divisão é uma fração, isso aqui é uma divisão. E divisão é igual a fração. Se é igual a fração, então eu posso escrever então desta forma: 16,2 dividido por 0,45, certo? E aí, eu escrever por isso, eu multiplico este número por 1. Tranquilo? Tranquilo? Então, ao multiplicar por 1, eu vou obter a mesma fração, não é verdade? Multiplicar por 1 não é o elemento neutro da multiplicação? Altera o outro número, por exemplo, 9 vezes 1. Altera este 9 quando multiplica por 1? Continua 9, não é? 1 vezes 13 é 13. O 1 não alterou o outro fator, né? Tá. Então, esta fração aqui, vezes 1, continua a mesma fração. Mas eu não vou escrever aqui do lado a mesma fração. Vou transformar este 1 aqui numa fração. Eu vou transformar numa fração. Mas por qual fração? Então, vamos pensar. Analisa o denominador. Analisa o denominador. O denominador tem quantas casas à direita da vírgula? Tem 2 casas. Tá. Analisa o numerador. Quantas casas tem à direita da vírgula? Tem 1. Diferentes. Então, por quem que eu devo multiplicar aqui agora? Se eu vou transformar o 1 em fração, por quem eu devo multiplicar? Por 10, porque tem uma casa? Ou por 100, que tem 2 casas? Você não pode botar 10 em cima e 100 embaixo, que não é a mesma coisa. Um não é igual ao outro. Então você não pode fazer isso, não vai dar 1. Se você escrever assim, não vai dar uma divisão entre eles, né? 10 dividido por 100. Isso aqui não é 1, isso aqui é diferente de 1. Para ser 1, tinha que ser um outro zero aqui, né? Tá. Mas tu tem que observar aquele número que tem mais casas decimais. Quem é que tem mais casas decimais? É o 0,45. Então é ele que manda. Se fosse o contrário, seria o outro que manda. Então, manda em quê? Manda na quantidade de zeros. Então aqui terá 2 zeros. Tem 2 casas, 2 zeros. Então, acrescenta 1 aqui para ser 100. Se tu multiplica por 100 embaixo, obrigatoriamente, não tem como escapar, vai multiplicar por 100 em cima, sem chance. Igual. Agora a gente vai multiplicar. E como é que multiplica frações? Numerador por numerador, né? E denominador por denominador. 16,2 vezes 100, isso dá 1.620, certo? Dividido 0,45 vezes 100, isso dá 45. Agora tu vai montar uma divisão. Você vai montar uma divisão. Mas eu tenho que apagar aquele lado ali. Quero apagar aquele lado. Vamos apagar de novo. Vamos lá. Apagando. Apaga pra lá. Apaga pra cá. E tá. Agora vamos calcular. 1.620 dividido por 45. Por 1 não dá, por 16 não dá, por 162 dá para ser dividido por 45. Quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. Subtrai. Dá quanto? Vamos pedir emprestado, né? Vamos pedir emprestado aqui, ó. Pede 1. Para quem pede 1? Para o 6, que ficou com 5. Tá. Então fica 12, tira 5, 7.
2 tira 3, não, 5 tira 3, 2. 1 tira 1 é 0. 27. 27 é um resto. Vamos agora acrescentar quem? Ao descer, né, baixa o outro algarismo do dividendo e nós vamos ter um zero aqui, 270. Agora eu pergunto, qual o número que eu devo multiplicar o 45 para se obter 270? Deixa eu ver, aqui dá 2, 6. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. 27 menos 270 menos 270, 0. Qual a resposta? 36. Ó. 36 é a resposta. Não é lindo? Mais um. Para ficar diferente desses dois que a gente já fizemos no outro vídeo. Vamos fazer mais um aqui, né? Ó, já está ao mesmo tempo do outro. Vamos inventar uma continha aqui. Deixa eu pegar aqui. 0,15 vezes... Não queria este. Deixa eu pensar aqui. Assim, 0,36 dividido por 0,15. Esse aqui é 0,036 por 0,15. Tá. Acho que esse número aqui tá bom. Peraí. Continuando. Então, vamos lá. Transformando essa divisão de decimais aqui na forma fracionária, nós vamos ter o seguinte: 0,036 sobre 0,15. Perfeito? Você analisa da seguinte forma, né? Deixa eu até de novo aqui, ó, fazer o seguinte: vou escrever com preto por cima, que daí disfarça. Tá. Muito bem. Se eu multiplicar este número por 1, continua sendo essa fração. Muito bem. Mas eu vou transformar esse 1 aqui na forma fracionária. Como é que seria a forma fracionária dele? Seria 10 dividido por 10, 100 dividido por 100, 1000 dividido por 1000. Você vai analisar as casas decimais que estes números aqui na fração tem. Quantas casas decimais tem aqui no numerador? Tem 3. E no denominador? 2. Quem é maior? O numerador. Então, o numerador predomina. Se tem 3 casas, são 3 zeros. Então você vai multiplicar por 1000. Tanto em cima quanto embaixo. Não importa se embaixo tem menos casas. Vai ser por 1000. Por quê? Porque a quantidade maior de casas a quantidade maior de casas é, na verdade, a quantidade de zeros que você vai ter no número que você vai multiplicar. Então aqui será desta forma: 0,036 vezes 1000 dá 36. 0,15 vezes 1000 dá 150. As multiplicações eu deixo para vocês, senão fica longos os vídeos aqui. Igual, nós temos uma divisão. Eliminamos a vírgula. Você percebe que esse método aqui elimina a vírgula? Elimina a vírgula de forma... Não é que elimina a vírgula de fato, né? Aqui sim.
O resultado pode ter vírgula. É isso que eu quero dizer. Mas aqui na construção da divisão, na divisão você não vai ter vírgulas. O dividendo e o divisor não terão vírgulas. Isso que importa. Certo? Então vamos montar essa divisão. 36 dividido por 150. Vamos fazer a tabuada de 150? 150 vezes 0, 150 vezes 1, 150 vezes 2, vezes 2, 150 vezes 3, 150 vezes 4, dá 0, 150, 300, 450, 600. Tá. Até aqui tá bom. Quantas vezes o 150 cabe em 36? Alguém vai dizer, nenhuma vez. Sim, cabe. Não é que nenhuma vez. Cabe 0 vezes. Porque o número que você vai colocar aqui na subtração tem que ser menor que 36 ou igual no máximo. Então, para ser igual, não dá. Então tem que ser menor. O menor é daqui, olha aqui para a cataboada aqui. Quem é menor? Tem um 0. Então é 0. 36 menos 0, 36. Muito bem. O que você faz? Para continuar dividindo, agora você acrescenta um 0 e o primeiro 0 que você acrescenta vai a vírgula. Tá? Agora analisa. Quantas vezes 150 cabe em 360? 2, ó. Então vamos pôr 2. 2 vezes 150, 300. Subtrai 60. O que se faz? Acrescenta um 0. Acrescentou um 0, não existe outra vírgula aqui, tá? O primeiro 0 que tu acrescenta é a vírgula. Depois, não vai mais. 150 cabe em 600 quantas vezes? Em 600. Cabe 4 vezes. Então vai 4. 4 vezes 150, 600. 600 menos 600, zerou. Ou seja, o resultado é 0,24. O resultado dessa divisão é 0,24. É isso aí. E tranquilo, né? Fechou. Esse método aqui eu acho mais legal, muito mais fantástico para mim. Então, o que eu digo para vocês? Fica por aqui, né? Não tem... Viram que eu não... Explicar com detalhes não é fácil. É demorado. Mas estamos aí. Um grande abraço aí para todo mundo aí, Joaquim aí, família. Beijo!